Olá, olá! Estamos ao vivo. Quinta-feira maravilhosa, dia começando muito, muito bem. Aliás, o dia começou tem um tempinho, né? A gente que acorda bem cedo e faz bastante coisa. Mas hoje estou aqui muito, 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 muito animado. Vou receber a autora incrível Maitê Carvalho. Eu tive uma conversa com ela maravilhosa pelo Resumo Cast. Só que tinha tanta pergunta que eu queria fazer para ela e eu não consegui, que eu convoquei ela para fazer mais uma live comigo aqui. Então, ela aceitou, obviamente, de maneira muito gentil. Então, vou conversar hoje com a Maitê Carvalho um pouquinho sobre propósito, persuasão e outros temas adjacentes. A Maitê, que é autora de best-seller, ela também é palestrante, professora na SPM, rainha do Shark Tank, manda em Los Angeles, entre muitas outras coisas. Maitê, é isso mesmo, né? Então, vou permitir que você se apresente aqui também e a gente vai conversar muito sobre propósito, persuasão, livros, entre outros temas. Vambora! Chamando aqui ela agora. Vamos lá, então. Maitê entrando aqui pra gente trocar uma ideia muito, muito... Opa! Eu tô rindo aqui com o Manda em Los Angeles. Mandei. Foi boa a apresentação? Nossa, melhor que eu já vi. Vou até pôr um brinco, peraí. Não, então é. Então olha só, também vou botar um adereço aqui surpresa pra você. Posso? Pode? Ah, Go Lakers! Você assistiu ontem o jogo? Mas é lógico que eu assisti, né? É óbvio. Vamos, não, esse ano, Ai, não. depois da morte do Kobe e tudo mais, não tem jeito. É Lakers, é Papai LeBron. Vambora, tá? Então tô aqui, ó. Bom, Homenagem. Vou repetir bom. aqui a apresentação para ver se você gostou, tá? Vamos lá. Eu vou pôr Autora de. enquanto isso. Hã? Vou pôr um filtro isso. Gostei. Boa, boa. Ó, autora de best-seller, palestrante, professora na SPM, rainha do Shark Tank e manda em LA, em Los Angeles. Fui bem? Arrasou. Bom, essa foi a minha humilde apresentação, tá? Mas, obviamente que, embora você já seja bastante conhecida e tenha muitos seguidores aí, eu vou te dar o espaço para falar um pouquinho de como é que você geralmente se apresenta chegando numa festa, seja em LA ou no Brasil. Então, fala para a galera aqui que não te conhece ainda, quem é você, o que você faz e de onde você fala. Muito bom. Eu sou a Maitê de Guarulhos, São Paulo. Eu É muito difícil, porque agora, cada ano que passa, eu vou aumentando. Não tem mais espaço na minha biografia no Instagram. E eu não sei mais como me apresentar. E aí eu fico me sentindo tipo aquelas pessoas. Quando eu tava fazendo a aplicação, Arnaldo, pro meu visto, para quem não sabe, o visto que eu tenho aqui nos Estados Unidos, ele se chama O1, Habilidades Extraordinárias. É um visto que você tem que provar que você é uma pessoa extraordinária e eles deixam você trabalhar aqui, morar aqui, etc. E aí, você tem que mandar cartas de recomendação e profissões que você já fez. E cada carta de recomendação fala alguma coisa sobre você. Daí eu juntei várias cartas de recomendação. Daí tinha, sei lá, a carta do Roberto Justus falando que eu era uma ótima publicitária, carta do reitor da SPM dizendo que minhas aulas eram muito boas, que os alunos adoravam. E aí o advogado daqui, o gringo, falou: você tem que escolher, ou você é uma ótima professora, ou você é uma ótima publicitária, ou você é uma puta empresária, ou você não pode ser tudo que você tá querendo ser. Aí eu falei, beleza, escolhe um aí. Daí a gente acabou indo para uma narrativa de tipo inovação em cada área que eu faço, porque não tinha como mesmo. Eu falei para ele, eu juro que eu sou tipo nota 7 pelo menos em cada uma dessas coisas que eu faço. Então, esse desafio, ele é um desafio até para mim. Trabalho isso na minha terapia, que é a arte de narrar a nossa própria história, né? Mas hoje eu tenho me apresentado como escritora e autora, publicitária, comunicóloga, comunicadora, uma entusiasta da comunicação, uma pessoa que acredita que boa comunicação é potência. Obrigado pela apresentação e eu tenho certeza que na nossa próxima live que vai ter, você vai estar com outras funções aí que você vai estar falando pra gente, com certeza. Modelo, manequim. Não, e é legal, porque só dando um pouco de contexto, a gente fez uma live pelo Resumo Cast e, cara, tinha tanto assunto pra falar. A live foi maravilhosa. Teve uma galera que já falou aqui hoje que gostou daquela live, então já reconheceram a live, olha que legal. Foi tão boa, só que tinha tanto assunto ainda que eu falei, Maitê, cara, vamos fazer outra, porque tem tanta coisa que eu quero te perguntar.
e não perguntei ainda. Então, cá estamos, estou com essa oportunidade aqui de ouro para perguntar tudo. Então, mais uma vez, obrigado. Olha, eu estava, obviamente, estudando um pouquinho mais sobre a sua trajetória no seu Instagram, enfim, vendo seu livro, entre outras coisas. E eu percebi que você ontem completou 1 ano de Los Angeles. É verdade isso? Exatamente. Era de Caramba! que eu embarquei nessa terra de La La Land com, com muitos sonhos, com muita vontade de fazer, de acontecer. Foi, sem dúvida, apesar de todos os desafios, e quando eu falo desafios, não são só meus desafios individuais, como uma migrante, como uma pessoa que mudou de país, com uma cultura nova, uma língua nova, mas os desafios sociais e coletivos, como uma pandemia, enfim, todos os movimentos de protesto que aqui foram muito fortes, todos os wildfires que estão tendo até agora, que por mais que não tenha afetado a minha casa, afeta bastante a qualidade do ar, fica muito difícil de respirar, terremotos, com todos esses desafios Jumanji que a gente enfrentou aqui nos Estados Unidos, eu arriscaria dizer que foi um dos melhores anos da minha vida, assim. Eu não quero ser nem alienada ou aquelas pessoas que não reconhecem o seu privilégio, no sentido de foi um ano muito difícil e ruim no quesito da pandemia que a gente vive, mas no quesito de ter mudado para um outro país, de ter me reconhecido, de poder chegar aqui e não ser a Maitê que já fez todas essas 400 coisas, porque ninguém sabe quem que é o Roberto Justus ou a Camila Farani ou a SPM. Aqui eu sou uma pessoa X e isso é muito bom. Foi muito importante para eu poder me aventurar mais, me experimentar mais, me reconectar com a minha essência, com a minha verdade e não ficar presa nas pessoas ou naquilo que o outro espera de mim. Então, eu acho que foi um ano muito terapêutico no sentido de autoconhecimento e de expressão do meu true self. Não, eu ia te perguntar justamente isso, assim. Voltando agora, vamos lá, máquina do tempo, tá? A gente vai para o futuro daqui a pouco, mas agora para o passado primeiro. Tá. Voltando aqui 1 ano, né? Como é que foi assim, cara? Beleza, vou para LA e como é que estava a sua cabeça na época em termos de medos e expectativas? Então, quando é que você realmente bateu o martelo que você ia e como é que estava a sua cabeça em relação a medos e expectativas, por favor? Eu já tinha decidido que eu viria desde quando eu aceitei a proposta para vir trabalhar aqui. E aí foram meses de muita angústia, e essa é a palavra mesmo, porque entre eu ser contratada e entre o Trump deixar eu vir trabalhar, se passaram uns 6 meses de incertezas, e não porque demorou a minha aplicação. Quando eu fiz a aplicação para o visto, saiu em 8 dias a minha autorização, foi muito rápido. Foi muito rápido mesmo, especialmente dentro dessa administração, que é uma administração que está bem rigorosa com relação à emissão de vistos que não sejam de turismo, né? E então eu aceitei a proposta de vir para cá lá para março, abril de 2019. Na época eu trabalhava ainda na ACE, uma aceleradora de startups, fundo de early stage. Uh, Comuniquei o Pedro, que é um grande amigo, mentor, falei, olha, aconteceu isso, tem essa proposta, eu decidi aceitar. E até então, eu assinei um contrato virtualmente e estava esperando próximos passos. Então, eu ficava mandando mensagem para a menina do RH, do tipo, mas e aí? Porque podia ser assim, maio, podia ser junho, podia ser julho, podia ser agosto. Eu acabei vindo 30 de setembro. Só que eu fiquei na iminência de embarcar todo esse tempo. Então, vamos lá, assinei lá para abril. Aí eu fui montar o meu caso, né? Então, como que você monta o caso? O visto das habilidades extraordinárias, você precisa ter 9 itens dos 9 critérios de elegibilidade, pelo menos 3 que você tem na íntegra. Então, exemplo, expoência na vida acadêmica, sei lá, artigo que você já publicou, livros publicados, matérias de jornal falando de trabalho, essas cartas de recomendação. Você tem que montar um caso, é um storytelling, você tem que vender o seu ethos. Quem viu a nossa live não quer saber o que é, porque eu dei uma mini aula aquele dia, eu tava não falando mais que o homem da cobra. E então demorou uns 6 meses assim até eu ver.
no meio de tempo entre eu aceitar a proposta e vir, eu decidi arranjar um namorado. Então eu comecei a namorar já sabendo que eu ia me mudar pra cá. Quando eu embarquei naquelas coisas, né, do tipo. Eu o conheci nesse contexto e falei, olha, eu tô mudando do Brasil, então assim, isso aqui não vai ser nada sério, tá? Não, imagina, vamos deixar rolar, bota que a gente começou a namorar. Eu vim chorando no voo da ida pra cá, assim, são 12 horas de voo direto, eu vim chorando umas boas 4, 5 horas do voo. Não de tristeza, mas de entender que a vida, na sua beleza trágica e poética, estava me trazendo para aquilo que eu quis muito e trabalhei e desejei e manifestei, mas ao mesmo tempo eu estava deixando para trás minha família, meus amigos e esse relacionamento. Então foi um voo muito, muito assim intenso, de fortes emoções. Eu lembro até hoje, estava passando na época nesses voos da American Airlines o filme do Elton John e foi um filme que eu vim assistindo assim. Então, eu depois, toda vez que eu ouço Elton John, assim, eu tenho vontade de chorar, porque eu lembro muito dessa época, assim, mas Gatilho, né? um choro de regozijo também ao mesmo tempo, de pensar, caralho, tá acontecendo. Então, eu cheguei aqui muito naive, muito naive. Eu diria que esse um ano de Estados Unidos me deu uma casca, malandro, que olha, foi intenso. E ao mesmo tempo muito ansiosa para saber como que as coisas iam ser. Então eu tava tentando, claro, administrar as minhas emoções, respirar, ficar presente no aqui, no agora, aterrar, fazer todas as coisas que eu recomendo, mas eu não vou mentir para você que antes do meu primeiro dia assim no trabalho, eu não conseguia dormir de tão nervosa que eu tava, vindo assumir como diretora, sendo, enfim, mulher latina, 29 anos, mais nova que outras pessoas da empresa, enfim, que estão até abaixo de mim, foi um desafio muito grande, assim. Hoje já 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 estou acostumada, né? Já estou enturmada. Não foi um processo fácil, porque quando eu estava começando a pegar no tranco veio a pandemia. Quando eu tava começando assim, tipo, já achei a minha academia favorita, o meu restaurante que eu compro pão, o lugar que eu vou para comprar sabão em pó, o barzinho. Sabe quando você começa assim a encaixar e de repente. Fechou tudo, né? Não. Caramba, é legal, assim, e eu queria até aprofundar um pouquinho esse assunto, porque eu vejo que muita gente tem esse sonho de morar fora, tá? Então eu queria que você. E tem talvez uma glamorização disso, de assim, não, eu vou morar fora e meus problemas vão ficar aqui no Brasil e lá vai ser tudo mágico, né? Então eu queria que eu trouxesse um pouquinho desse um ano, assim, talvez, claro que contando com pandemia, com tudo que você passou aí, mas qual foi talvez a maior dificuldade que você passou nesse um ano? E qual foi o maior aprendizado, ou o grande insight ou crescimento que você tirou dessa experiência? A primeira coisa que eu diria para as pessoas que acham que vão mudar de país, de cidade ou de lugar e os problemas dela vão sumir, você pode fugir dos outros, você pode fugir de algum lugar, mas você não pode fugir de você. Os teus demônios vão te acompanhando no voo, no ônibus, no barco. Eles vão estar lá. Então eu diria para você tentar encará-los de frente antes de qualquer outra coisa. Eu acho que é super válido a noção de você querer um recomeço no sentido de um novo ser estar no mundo. A Maitê de hoje não é a Maitê de um ano atrás, né? Se a gente for querer citar Heráclito aqui, o homem não se banha duas vezes no mesmo rio, porque nem o rio é o mesmo e nem o homem é o mesmo. Então, é claro que você muda, mas você achar que o fato de que você vai mudar de país, seus problemas acabaram, é de uma ingenuidade de quem não se autoconhece. Então, não faça isso, porque você pode se iludir até durante 2, 3 meses, se entreter com outras coisas, mas a hora que você olhar no espelho ali,
os problemas continuam lá. Então, assim, quando você for mudar de país ou de estado, seja lá o que for, esteja consciente do porquê você está fazendo isso. Você está fazendo isso por quê? Você está fazendo isso para provar para o seu primo que passou no concurso que você também. Assim, é igual empreender, é igual fazer qualquer projeto pessoal. Você está fazendo isso pelo outro, você está fudido já. Você está dando um poder para eles decidirem sobre você e não você. Então, eu quis mudar porque é uma vontade que eu sempre tive. Mas eu nunca tive grana para fazer isso, intercâmbio, essas coisas. Então, era um sonho muito distante. E meus pais são professores de inglês, então eu sempre falei muito inglês na minha casa. Era daquelas crianças que falavam, mãe, eu quero comprar house. Eu falava, house, não é house. E aí eu falava, tá bom. As crianças zoavam, tipo, falavam assim, eu tenho um All-Star. E meus amigos falavam, que merda é essa de All-Star? Eu falava, um All-Star. É um All-Star. Minha mãe falou que é All-Star. E aí, mas os professores de inglês na minha casa, eles brigavam em inglês, eu queria descobrir o que eles estavam falando, então eu aprendi inglês muito rápido só para entender o que eles estavam falando, que eu não podia entender, que eu queria aprender inglês, sabe assim? E, e sempre me zoaram no Brasil, tipo, ela vem a mãe quer falar inglês. E, enfim, eu sempre quis ter essa experiência. Aí, quando eu trabalhava com o Roberto, né, nas agências de publicidade, depois eu pedi demissão e fui empreender. Quando eu empreendia, não tinha como morar fora, porque meu negócio era no Brasil, a não ser que eu escalasse, ia demorar, porque primeiro eu tinha que conquistar o mercado brasileiro. E aí, eu coloquei essa vontade no bolso, mas eu tô, pelo menos duas vezes por ano eu viajava para os Estados Unidos. Ou para algum festival, tipo South by Southwest, que eu adoro, em Austin, no Texas, que é um festival de inovação e criatividade maravilhoso, de música, enfim. Austin é uma cidade maravilhosa, super progressista, é Texas, mas assim, é o lugar mais pra frente que eu já conheci na minha vida, assim, parece estar em Amsterdã. E sempre viajava para cá, a ACE, por exemplo, afiliada da Draper Venture, que é um fundo de venture capital de São Francisco, lá no Vale do Silício. Então, eu vim também para eventos dele. Então, eu estava sempre em conexão, sempre me dei muito bem com americanos, com americanas, no quesito de mingle, de me enturmar, de falar a mesma língua, e não a mesma língua, o inglês, óbvio, isso é uma premissa básica, mas de ter o mesmo tipo de abordagem e modus operandi. O que no Brasil, por muitas pessoas, era visto sempre como arrogância ou uma pessoa muito direta, e aqui eu sentia que eu tinha uma fluidez e uma facilidade no meu processo de comunicação e até de cognição que eu não tinha no Brasil. E aí eu falei, bom, depois que eu fechei a empresa, com muita dor no coração e luto, eu não via muito mais sentido em nada. Porque, assim, quando você fecha sua empresa, é como se estivesse fechando um sonho, assim. Então, por mais que alguém virasse você e falasse assim, quer morar em Los Angeles, ser diretora de uma puta empresa, trabalhar pra Apple e pra Disney, eu falo, tá bom. Fechei a empresa. Eu tava super animada, mas ao mesmo tempo eu tava num luto ainda de ter fechado a minha empresa. Que era o meu sonho. Que era o que eu, vendi carro, fiz tudo pra acontecer. Então, me senti ainda muito perdedora de alguma forma. Porque eu ainda tava numa vibe do tipo, puxa, eu não acredito que eu fechei a empresa, assim. Porque doeu bastante, assim. E vim também de um processo de um problema de saúde, então eu tava quebrada, assim, quebrada financeiramente, quebrada psicologicamente, não tava legal. Então, quando eu decidi também que eu queria novos ares, era uma oportunidade de daí construir um novo ser e estar no mundo. Por que eu falo isso? Hoje aqui, só o fato de ninguém saber o que eu já fiz, quem eu sou, de conhecer as novas pessoas, de ser a Maitê, antes de ser a Maitê do Aprendiz, a Maitê do Shark Tank, a Maitê da PPP. A oportunidade de apenas existir, para mim, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque eu percebi que eu criava expectativas muito altas para mim mesma e que tava tudo bem em simplesmente existir. Então, foi assim que eu vim parar aqui. A escolha de Los Angeles, porque quando eu pensava em Estados Unidos, eu não me mudaria para a Europa. Eu acho que não, eu amo para viajar e para curtir, mas eu acho que é uma mentalidade um pouco mais conservadora em alguns sentidos de inovação, de empreendedores, que é mais a minha área. E aí eu falei, bom, onde é o expoente da inovação?
Falei, bom, Califórnia. Né? Você para olhar Facebook, Google, Amazon, tipo as top 5 empresas de market cap com mais inovadoras do mundo, tá todo mundo aqui, né? Então, aí eu falei, bom, vou pra Califórnia. Eu vou pra Califórnia ou pra Nova York, que é as costas, né? Nova York tem uma cena na publicidade que é a minha área muito vibrante, mas é uma publicidade mais tradicional, Madison Avenue, assim, aquela coisa Mad Men. E aqui é uma publicidade mais do entretenimento, que é o que a gente chama de branded entertainment, até por estar no quintal de Hollywood, né? Então, eu falei, não, eu vou para um lugar onde a disciplina da comunicação está sendo abordada de uma forma um pouco mais contemporânea. E aí eu decidi vir para Los Angeles, porque o norte da Califórnia, que é São Francisco, e São José, ali o Vale do Silício, são bastante inovadores, mas é uma indústria mais de deep tech, engenheiros, programadores, fundos de venture capital, é uma estrutura mais focada na tecnologia deep, assim, e mais para os NoCal, que eles chamam, né? North California. SoCal, que é o Southern California, onde eu tô, Los Angeles, San Diego, Orange County, toda essa região que eles chamam de Silicon Beach e não de Silicon Valley, né? Porque lá é o vale e aqui é a praia. Já é mais alinhada com esse mercado da inovação, mais para o entretenimento da mídia. Então, até a natureza das startups que você tem aqui são diferentes. Você tem um Tinder aqui, você tem Snapchat aqui, você tem, enfim, mais plataformas de business de audiência mesmo e de entretenimento. Então, eu falei, bom, é a cena que eu quero ir. E fiz uma escolha muito certa, porque Los Angeles é uma cidade muito grande, muito grande. Tem 200 Los Angeles dentro de Los Angeles. É muito spread out. É tipo, não é que nem assim em Nova York, que você, do 1, 2, 3, 4, 5, vai pra cima, vai pra baixo, vai pra cá, vai pra lá. E você tem um urbanismo que funciona. Aqui é tudo, assim, você demora 2 horas pra sair de um bairro, chegar no outro. Então, e um bairro é super gentrificado, artsy, o outro não, o outro é vibes praia, você tem muitos universos. Eu falei, eu quero um lugar assim, que eu possa experimentar e viver, e não me arrependo de ter escolhido vir para Los Angeles. Acho que foi uma escolha muito boa. Não sei se eu fico aqui o resto da vida, talvez eu queira explorar outros lugares, aqui na Califórnia mesmo, ou até Nova York, quem sabe, um dia no futuro, mas hoje eu amo estar aqui. Legal, você falou Nossa, uma coisa agora que eu lembrei quando eu tava em LA, que eu pensei, eu quero ir num lugar tal, é perto? O cara, é perto, meia hora de carro. Eu falei, pô, isso não é perto não, cara. E aí, em Los Angeles, meia hora de carro é perto, né? É legal a diferença de referência. Eu quero pertinho. fazer um link, pertinho, meia hora de carro. Eu quero fazer, isso sem contar em trânsito, né? Eu quero fazer um link com o seu livro, mas eu queria te perguntar muito uma coisa que eu acho que deve ser uma curiosidade da galera aqui também. Considerando o mundo de pandemia, eu não vou falar aqui de números, nem de coisas muito pesadas que a gente sabe que existe, mas não é o contexto. Quando você sai na rua hoje em Los Angeles, o que você vê? Aí eu vou te dar um exemplo do Rio de Janeiro, tá? Eu moro no Leblon, um bairro aqui de praia e tal. Quando eu saio aqui na rua no Leblon, se é um fim de semana, por exemplo, eu vejo a praia cheia, com pessoas sem máscara. Não estou entrando em mérito de se está certo ou está errado, de números aumentando, diminuindo. Não, estou falando o que eu vejo. Se eu saio aqui na rua no Rio de Janeiro, no fim de semana, eu vejo uma praia cheia, com pessoas sem máscara. Eu vejo bares cheios. Não estou falando que está certo nem está errado. Estou falando o que eu vejo na minha frente, tá? Fui para São Paulo recentemente dar uma palestra. Não vi nada disso. Vi tudo fechado, bares fechados, restaurantes fechando 9 da noite. Só para a gente ter uma ideia das diferenças das cidades. Quando você sai na rua hoje em Los Angeles, o que você vê? Todo mundo de máscara, até porque se você, dependendo dos counties, né? Então, eu moro em Beverly Hills, que é uma cidade. Venice é outra cidade. Você tem um prefeito para cada cidade. Santa Mônica é outra cidade. Culver City é outra cidade. Marina del Rey é outra cidade. Então, cada cidade tem o seu código. Aqui em Beverly Hills, você paga uma multa se você estiver sem máscara na rua. Então, todo mundo usa máscara. Se você vai, por exemplo, para Huntington Beach, que é pertinho de Los Angeles, 1 hora e meia, ninguém usa máscara lá. Mas é porque são outras leis. E é uma cidade, tipo, Trump supporter, assim. Tipo, a galera acha que o coronavírus é uma invenção dos democratas, sei lá o que eles acham. Então, acho que depende muito do lugar que você tá aqui em Los Angeles. Em Beverly Hills, as pessoas todas estão usando máscara. Os restaurantes estão abertos. Aqui o restaurante fecha 9 da noite, porque sempre fecha 9 da noite mesmo. Independente de qualquer coisa nesse sentido. Nossa, como São Paulo é cosmopolita.
Então, eu vejo bastante gente utilizando máscara. As praias, elas estão cheias, mas são bem isoladas, do tipo, você tem pequenos grupos de 2 pessoas, de uma pessoa, gente fazendo yoga, gente correndo, mas assim, não apinhado, um em cada canto. Que mais? As academias, algumas abriram, outras fecharam. O que eu vejo aqui depende da semana. Tem semana, exemplo, sei lá, fui pintar meu cabelo. Daí eu mandei mensagem pra minha cabeleireira. Falei, vou aí no salão. Ela falou, não, tá fechado. Eu falei, tá bom, então vem na minha casa. Aí, uma semana antes ela falou, olha, já abriu de novo. Então eles ficam abrindo e fechando de acordo com como estão os dados. Então, alguns estabelecimentos abrem, fecham, tipo salão de beleza, é, academias, depende muito da semana, assim. Eu sempre dou uma checada online. Os museus estão fechados, por exemplo. E os cinemas também. Eu vi que alguns começaram a reabrir, tipo, mais assim, um senta aqui, o outro senta lá. É, então, eu diria que dentro do possível, assim, o que aconteceu? A gente fez um lockdown muito intenso logo no começo, né? Tipo assim, multa de $1.000 se você sair na rua. Então, todo mundo realmente ficou em casa, na época do fica em casa, para achatar a curva, etc. Então, hoje aqui, a situação que eu vejo é de menos restrição, institucionalizada pelo Estado e pela sociedade civil, né? Então, mas aqui, óbvio, é um contexto daqui, né? Tem que. Claro. Não, é interessante ver cada contexto. Rio e São Paulo, por exemplo, eu fiquei chocado. Pareciam dois mundos diferentes. Enfim, obrigado por compartilhar. Deixa eu fazer um link agora com o seu livro, obviamente. A gente falou muito sobre o seu livro na live do Resumo Cast, mas sempre tem um pouco mais de assunto porque o livro é maravilhoso. Então, fala um pouquinho do livro. Fala, por favor, da ideia central dele. E eu também queria que você falasse, se você quiser, depois eu até te peço isso de novo, para não fazer muitas perguntas de uma vez só. Mas, resumindo, fala um pouquinho do livro, da ideia central e como é que foi o processo de decisão de escrever um livro e de escrita desse livro. Muito bom. Eu decidi escrever o livro porque quando eu fazia as minhas aulas nos cursos de extensão da SPM, eu sempre recomendava a leitura do Retórica e os meus alunos achavam péssimo. Eles falavam, ai, Maitê, não fode, tá muito difícil ler esse livro. E eu falava, pô, dá uma chance pro Ari, ele é tão legal. E ninguém se engajava muito. E eu falei, bom, eu acho que talvez essas palavras em grego, assim, avulsas, não estão funcionando tão bem. E decidi pensar, e se a gente pudesse apresentar os conceitos da retórica mais aristotélica de uma forma descontraída e contemporânea? Se a gente pudesse trazer exemplos da cultura pop ou da atualidade, se a gente pudesse, enfim, misturar até, não fosse só da retórica aristotélica, mas pudesse colocar semiótica, que eu pudesse colocar comunicação não violenta, uma espécie de uma caixa de ferramentas práticas. Tinha em mente que eu queria algo que fosse utilitário no sentido de um guia de consulta mesmo, que não é um livro que você fala assim, sei lá, Retrato de Dorian Gray, que você leu e falou, putz, muito bom, e guardou na estante. Eu queria um livro que ficasse todo esgarçado, assim, que você falasse assim, meu, vou ter uma entrevista de emprego, ai, deixa eu ver. Puta, DR com meu namorado, ai, deixa eu ver. Ah, eu vou fazer um post no Instagram, quero fazer um copywriting legal, deixa eu ver aqui de provocação, intimidação, sei lá. Então eu falei, eu quero um guia prático de comunicação persuasiva e de retórica e quero, de alguma forma, antes de chegar no livro, que foi o motivo pelo qual eu comecei a fazer a aula, produzir conteúdo disso no Instagram, era questionar por que a gente acha que ser persuasivo é uma coisa ruim. Por que quando a gente fala de persuasão vem na cabeça, sei lá, um homem branco de terno querendo manipular alguém, tipo uma vibes meio lobby, sabe? Anos 80, uma coisa meio yuppie, assim. E aí eu comecei a parar pra pensar na literatura de persuasão que a gente tem. Sei lá, o Robert Cialdini, que é um cara que eu adoro. Ou até mesmo o Jeff Walker, que são os mais recentes, que na teoria deles, tudo que eles fazem é pegar fatos, logos e apresentar de uma forma diferente. A autoridade, prova social, ethos, o nome disso, né? Mas enfim,
eu não me sentia representada naquilo. Eu pensava assim, eu entendo o que eles querem dizer. Ou até um Robert Greene da vida, que é mais, assim, psicopata, vamos dizer, na forma como ele aborda. Eu queria uma abordagem mais empática, mais humana, mais alinhada com o espírito do tempo que a gente vive, de abundância e de ganha-ganha e não ganha-perde. De uma persuasão que o fazer dessa manipulação não precisa ser tirar algo do outro ou convencer ele de uma coisa que ele não quer, mas que possa ser, ao expressar verdadeiramente uma crença que é genuína e legítima, é conseguir ter um protagonismo, uma voz ativa que você é capaz de influenciar a tomada de decisão. Mas um processo muito mais de dentro para fora do que eu vou ficar estudando a minha audiência, eu vou hipnotizá-los, eu vou fazer isso e eles vão cair, sabe? Me incomodava um pouco. Quando eu mesma recomendava literatura para os meus alunos, tipo, pensar, será que a gente vai para essa vibe ou para outra? Então, foi assim que surgiu o livro. E eu fiz questão de quebrar alguns códigos, tipo, colocar um livro rosa, é, todo meio vermelho, meio com ilustrações, e de fazer algo que de alguma forma eu dialogasse e falasse, olha, especialmente, óbvio que não é específico para essa audiência, mas por ser uma autora mulher, eu queria que mulheres lessem e pensassem, persuasão é para mim. Eu quero ser persuasiva, eu quero ter influência, eu quero ter protagonismo, eu quero ter voz ativa. Eu não quero pensar que eu sou uma pessoa má ou qualquer coisa do tipo, porque eu quero ser uma pessoa que persuade. Quero mostrar que, olha, se você se apropriar de quem você é, se você conseguir se comunicar, se expressar com clareza e com eficiência, você vai ter acesso a uma vida mais potente. Então, eu sentia muito também que rolava um lance de aversão por parte das mulheres de falar assim, ai, putz, esses negócios de persuasão, sei lá, é pra gente do mercado financeiro, da área de vendas, ou corretor de imóvel que quer me convencer de que eu preciso comprar uma coisa que eu não preciso. E a minha provocação é, olha, na realidade eu posso te ajudar a conquistar coisas por você mesma e não pelo outro. Então eu tinha esse subtexto assim como pano de fundo. Então quando eu comecei a escrever o livro, eu pensei assim, o que eu gostaria de saber há 10 anos atrás? Se eu pudesse viajar no tempo e me entregar um manual de sobrevivência e falar, ó, próximos 10 anos da sua vida vão ser interessantes. Aqui está um manualzinho que pode te ajudar. Não vai te dar resposta. Que não é esse meu papel. E se você vê, toda a minha linguagem e a forma como eu escrevo é de um convite à reflexão. Nunca vou ser maniqueísta de dizer se é certo, se é errado, se é bom, se é mal. Mas o que eu poderia dar de referencial teórico e de bagagem e de conhecimento e de provocação que fosse teórico, mas que também tivesse meus aprendizados empíricos da praxis, que também é muito importante. E aí foi assim que nasceu o livro. E aí a espinha dorsal do livro veio das minhas aulas. Então, eu já tinha todos os slides, eu já tinha o curso montado, eu já tinha, enfim, pontos que eu queria abordar. Editei bastante coisa do tipo, putz, negociação, por exemplo, é um módulo do meu curso e eu não coloquei no livro, porque eu acho que isso é um tema que merece ser tratado com um recorte específico. E então eu tirei. Óbvio que o que você vai ler aqui vai te ajudar a negociar, mas assim, eu poderia ter feito uma imersão muito maior. Então, para mim, o maior desafio foi o que colocar e o que tirar. Segundo maior desafio, como adaptar teorias tão densas sem pasteurizá-las a ponto de eu falar, nossa, fiz 40. E ficar nesse impasse de falar, não, mas espera, tá acessível. Então, acho que esse foi o segundo maior desafio. E o terceiro maior desafio foi o quanto misturar de aprendizado empírico e vivência e dicas mais pessoais com a teoria. Então, eu me permiti na escrita passear bastante por
Então, eu tô falando de Etos de Passos de Logos, eu vou lá e dou um exemplo da minha vida pessoal. E aí eu falo de um filme que ganhou o Oscar e é uma narrativa bem não linear. Tanto que quando eu fui lançar o livro aqui em inglês, eu tive que mexer completamente na estrutura. Esse é o livro em inglês, ele tem até um nome diferente, ele tem outro formato. Porque os gringos falaram, eu não tô entendendo. Você tá falando de um negócio, aí depois você fala de outro. Você tem que ter começo, meio e fim. Então eu mudei bastante. Mas eu acho que também foi um dos grandes desafios. E de falar assim, pô, será que as pessoas vão se interessar pela minha história pessoal? Será que, tipo, as pessoas não vão querer comprar só um livro que é independente da minha vivência, que ele faça sentido? E particularmente falando, hoje, depois de ter lançado, eu acho que é um diferencial. O fato de que eu misturo a minha vivência com o livro, porque, enfim, é o meu livro e eu quis fazer disso uma experiência também terapêutica e quase que uma catarse, assim. Eu arriscaria dizer que enquanto eu escrevia, eu pude até mesmo nomear várias situações que eu vivi e falar, nossa, o que eu vivi realmente foi uma comunicação passiva-agressiva com aquela pessoa. E eu acho que quem lê percebe o quanto eu converso com o leitor, o quanto eu, eu provoco isso. E eu quis trazer uma linguagem meio que de um scroll infinito. Sei lá, como se você estivesse vendo 200 stories que não acabam nunca, assim. Foi uma coisa que eu quis trazer para o livro. Não, é incrível. E quem tá agora, quem escutou agora tudo que você falou e quer comprar, quer poder fazer esse bem para a própria comunicação, para a própria persuasão, para poder persuadir em prol de coisas boas, como você falou, como é que a pessoa faz para comprar o seu livro agora? É só entrar no link da minha biografia no Instagram. E tem lá o meu Linktree, aí tem meu livro, meu curso, meu site. Ou você pode entrar direto na Amazon e colocar Persuasão Maite Carvalho, que ele vai te indicar. Então, Mostra pra esse livro, gente a capa. Isso, ótimo. Aí, ó, galera. Lindona. pela Editora Buzz maravilhosa. Boa, boa. edição, são Indico. incríveis. A Gabi Prioli. São 145 páginas. É um livro bem interessante. Não, eu acho que o livro, como a sua comunicação, como qualquer expressão sua de comunicação, seja no livro, na live ou nos seus posts do Instagram, você consegue unir conteúdos profundíssimos de Aristóteles, como você fala sempre, com uma linguagem muito acessível. Então, acho que esse talvez seja, entre tantos, o grande mérito da sua comunicação e é um privilégio estar aqui como interlocutor dela mais uma vez. E o que você Ah, falou agora foi o link perfeito que eu queria fazer com persuasão e propósito, né? Que é o outro tema da nossa live, que eu tô doido para te perguntar sobre propósito. Já estava desde a live lá do Resumo Cast, mas não deu tempo. Então, olha só. Eu estava aqui pensando, né, com meus botões, falei, caramba, persuasão e propósito. Que é o assunto que você mais fala, persuasão, propósito é o assunto que eu mais falo. Como é que a gente faz o link entre os dois? E aí me veio uma luz e eu queria que você comentasse um pouco para ver se a minha impressão está correta. Muitas pessoas têm essa crença limitante de que persuasão é a coisa ruim, que você vai estar manipulando, que você vai estar enganando. E aí, o link que eu fiz entre persuasão e propósito é o seguinte, cara, quando você tem um propósito, e para mim propósito é o que você faz para ajudar as pessoas, a gente pode entrar nisso mais profundo depois, você tem que persuadir porque você tem algo bom para mostrar para as pessoas e você guardar aquilo para você é um desserviço para elas, né? Então, é um pouco por aí, quando você tem um propósito, a persuasão é quase que uma obrigação para você poder expor para as pessoas o bem que você está fazendo. Queria que você me respondesse isso. Se você pudesse complementar, inclusive, essa explanação com a sua impressão ou definição do que é propósito, seria maravilhoso. boa. Quando você, enfim, acredita em alguma coisa, e mais do que você acredita nessa alguma coisa, e pode ser um ideal, pode ser uma causa, eu vou falar da minha, que é boa comunicação, é potência. Eu acredito nisso. E eu acredito nisso de uma forma tão verdadeira, como os estoicos chamam inner diamond, tão intrínseca, tão minha, tão da barriga e não do coração ou do cérebro. É só uma coisa que eu sinto e que eu invariavelmente penso
a todos os momentos, desde a hora que eu acordo ou quando eu saio na rua e eu vejo um outdoor e eu começo minha cabeça vai longe, ou alguém escreve uma mensagem para mim, eu começo a analisar o texto, e aí eu vou ver um debate na TV e eu começo, enfim, é uma verdade tão minha isso, que quando eu vou falar sobre esse tema, escrever sobre esse tema, contar sobre esse tema para alguém, eu faço isso de uma forma diferente, porque é algo que me move. É algo que, de alguma forma, transforma o meu trabalho numa obra. É algo que transcende o que eu faço. É algo que eu arriscaria dizer que mesmo quando eu tento fugir disso, eu não consigo. Porque é muito forte e maior do que eu mesma. Não num sentido de aprisionamento ou de rendição, mas num sentido de ser o que eu respiro. Então, quando eu vou falar disso, é claro que eu vou me conectar com uma outra energia de defesa. Se você vier conversar comigo sobre comunicação, sobre persuasão, eu vou ter uma energia completamente diferente do que se a gente fosse conversar sobre, sei lá, um assunto aleatório, do tipo, sei lá, que assunto da diferença do vidro pro plástico. Não é a minha causa, não é o meu propósito. Assim como para algumas pessoas, essa é a causa, esse é o propósito delas. Então, por que eu estou divagando aqui para chegar nessa resposta? Quando você encontra o seu propósito, é apenas natural que você seja um evangelista disso, de alguma forma. Porque o que você quer é que os outros vivam a mesma experiência que você. Porque isso é tão transformador e arrebatador e potente para você que você quer que os outros vivam isso também. Boa comunicação, persuasão, vai ser o propósito de todas as pessoas com quem eu interagir? Não. E tá tudo bem. Cada ser humano é um repertório, é um indivíduo diferente. Agora, olha que incrível. Quando duas pessoas se juntam, alinhadas ao seu propósito, como a gente está fazendo aqui agora, nessa live, eu falando da boa comunicação enquanto potência e você de encontrar o seu propósito, a mágica acontece. Porque o meu brilho no olho e o seu, a gente vai, de alguma forma, ainda que empírica, mesmo sem conhecer a teoria, contar dessa experiência usando o que a gente sentiu, usando nosso ethos, nosso pathos, nosso logos, né? Quando eu aprendo que eu posso fazer isso de uma forma mais estruturada, no sentido de apenas uma ajuda para concatenar melhor as minhas ideias e adaptar o meu repertório ao do meu interlocutor, nossa, aí ninguém te segura, porque aí você só vai pegar esse livro aqui e você vai falar assim, eu sei o que eu quero dizer, eu sei o que me move, eu só vou estar lá, tipo, falando, ó, tem um cara aqui que falou disso, vê se faz sentido aí para você. Então, eu acredito muito que a persuasão, e aí tomando por persuasão a arte do bem falar com a finalidade do convencimento, ela pode te ajudar a ter protagonismo, a ter voz ativa e a expressar o seu propósito com clareza, seja ele qual for, para grandes audiências, para o seu microcosmo, para fazer a diferença no teu bairro, para assinar uma petição online, para tudo que você quiser. E ao viver conectado com isso, que é o que te move, se você não tiver uma vida de potência, não vai fazer sentido, né? Então, acho que quanto mais você se conectar com isso e mais você conseguir expressar isso com clareza, mais você fica. E isso é muito lindo. E você fica você de uma forma tão maravilhosa que quando alguém vem tentar fazer você não ser você, você não cai mais nessa. Hoje eu vi um TED Talks da América Ferreira, tipo, assim que eu acordei, minha amiga me mandou a Gisele Prates, maravilhosa, que ela fala, ser quem eu sou é o meu superpoder.
e que me lembra uma frase do Joseph Campbell, que é o privilege of a lifetime is being who you are. Né? O privilégio de uma vida é ser quem você é. E aí você passa uma vida tirando lá o seu brinco, pintando, não posso pintar o cabelo, não posso usar esse batom, eu não posso falar tal coisa, eu não posso fazer a capa rosa do livro, senão não vão me levar a sério. Eu não posso falar que eu gosto de assistir as Kardashians, eu não posso falar que... E aí você vai lá se apequenando, tirando tudo que faz você, para agradar o olhar do outro, e ela fala, pô, eu sou latina, eu sou acima do peso, eu nunca conseguia pegar os papéis que eu queria na indústria, já ouvi de vários agentes que eu precisava emagrecer, que eu precisava não tomar sol para ficar mais branca, que eu precisava isso, que eu precisava aquilo, que eu precisava aquilo outro. Mas eu descobri que eu só não estava sendo eu mesma porque eu estava acreditando naquilo que eles estavam falando. Quando eu banquei o meu rolê de ser quem eu sou e me apropriar de mim, e de ser esse privilégio né? E apropriar de si, não é só apropriar do seu ethos, do tipo, eu estudei na SPM, eu fiz pós na PUC, eu tenho um prêmio de não sei das quantas. Apropriar de você é falar assim, cara, eu levei 3 pés na bunda. Eu tenho problemas de autoconfiança. Você falar, meu, essa sou eu, vulnerável, você é capaz de transformar isso em potência. E aí, quando o outro vem te dizer o que você é, você fala, não, tô aqui há 30 anos, vivendo isso daqui. Isso daí é um problema seu com você. Você resolve isso na sua terapia. Eu sei quem eu sou. Por isso que eu também falo no livro. Se você quer se comunicar com clareza e com expressão, você tem que se conhecer. Não adianta. Você pode achar que você está sendo persuasivo. Você pode até copiar umas fórmulas prontas, usar uns gatilhos e vai funcionar. Agora, a capacidade de você conversar e tocar o espírito das pessoas com quem está conversando, você só vai fazer se você estiver conectado com o teu propósito. Não vai ter livro no mundo que te ajude, ou teoria da comunicação. Incrível. E talvez se a princípio parecesse bom, persuasão e propósito para quem leu o tema da live, qual é a conexão? Tá aí, gente. Encontra a sua verdade e vai contá-la para o mundo, porque você não tem direito de privar as pessoas de serem transformadas pela sua verdade, pela sua arte. Olha, eu costumo falar que uma referência, um termômetro que a live tá boa, é quando alguém fala assim, vai ficar salva a live? Gente, claro que vai ficar salva, tá? Vai estar no meu IGTV. Depois eu vou também compartilhar algumas pílulas, porque esse conteúdo tem que ser, obviamente, visto para todos sempre. A gente tem mais ou menos uns 12 minutos e eu quero falar mais algumas coisas. Ai, meu Deus. Eu tenho meio-dia live no Resumo Cast, estou quase cancelando o convidado e chamando você de novo para a gente poder continuar. Mas a gente vai continuar numa próxima vez. Então, olha só, eu não tenho como não te perguntar isso agora, tá? E eu queria que você desse uma dica curta para eu poder dar uma também em cima e depois a gente continuar, que é o seguinte. Você agora lindamente falou sobre o que é propósito, que é você ser você mesmo, estar na sua maior potência, como diz Joseph Campbell, entre outras referências, tá? Tem alguma dica curta, breve, prática, que você pode dar para quem está aqui agora e talvez não tenha encontrado ainda o próprio propósito? É uma pergunta aqui. Tem tantas respostas. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar uma aqui, Tá aí bom. você depois complementa, muda da sua... Aqui. O que foi? Enquanto você fala a sua, eu vou pensar. Vai pensando, vai pensando. Gente, olha só. É um privilégio, né? Você deve ser perguntado o tempo todo sobre persuasão, comunicação e outros assuntos. E é um privilégio. Eu, às vezes, andando na rua no Rio de Janeiro, alguém me para falar sobre propósito. E é lindo isso, né? Outro dia eu fui andando com uma moça até a casa dela, porque ela me perguntou umas coisas que eu achei lindas e fui lá conversando com ela. Tive esse privilégio de poder fazer um pouco parte da jornada. E a dica que eu dou, mais prática e mais rápida, para quem está querendo encontrar o propósito, ela é um pouco chocante. É a seguinte: pare de se perguntar qual é o seu propósito. Esse cara tá de brincadeira com a minha cara, né? O cara escreveu um livro de 10 capítulos lá, best-seller sobre propósito, e ele vem me falar para parar de contar. É isso aí. Pare de se perguntar qual é o seu propósito. Sabe por quê? A pergunta qual é o meu propósito, ela traz um ar um pouco abstrato e lúdico para isso. Ah, não, então vai descer do céu um arco-íris e vai vir um unicórnio e vai abrir um baú e vai vir uma frase linda e quando eu encontrar aquela frase, acabou, minha vida está resolvida. Gente, não é assim, tá? Pare de se perguntar qual é o propósito, essa pergunta abstrata, pesada e conclusiva. No lugar dessa pergunta, se pergunte:
o que de melhor eu posso fazer para ajudar as pessoas e o mundo ao meu redor. Se o seu propósito é o que você faz para ajudar as pessoas, como a Maitê ajuda as pessoas a se comunicarem melhor, em vez de se perguntar qual o meu propósito, uma pergunta, né, abstrata, se pergunte o que de melhor eu posso fazer para ajudar as pessoas e o mundo ao meu redor. Ao se perguntar isso, você vai ter certamente uma resposta muito mais prática, acionável e simples na sua jornada. Então, pare agora de se perguntar qual é o seu propósito e se pergunte o que de melhor você pode fazer para ajudar as pessoas e o mundo. E quem quiser compartilhar aqui nos comentários a resposta, vai ser um prazer ler, porque eu me alimento de propósitos. Maitê, comente, discorde, concorde, troque. Eu, A falha é eu, sua. a gente, assim, a pessoa que acorda e fala assim, ai, hoje eu vou encontrar meu propósito. Peraí, eu vou fazer o meu Ikigai. O que eu gosto? O que eu sou bom? O que dá dinheiro? Ah, achei! Uau, meu Deus, como era fácil! É... eu realmente acho que assim, é um trabalho de umas imersões um pouco mais profundas. O que eu diria para você iniciar uma jornada de encontrar o seu propósito, né? Vamos colocar assim, porque eu acho que é um processo também, né? Eu demorei alguns anos para encontrar o meu propósito e eu acho que talvez eu até revisite ele daqui a algum tempo, né? Como eu te disse, eu posso mudar, minhas vontades podem mudar, um monte de coisa pode mudar. Mas tem um pensamento que eu gosto muito, eu tô numa vibe meio estoica mesmo, que é desse Happiness Diamond, que é de você falar assim, a natureza nos quer exuberantes. O que é exuberante? É aquilo que transborda, é aquilo que jorra, é aquilo que não é xoxo, miúdo, apequenado. Né? Quem vive com um espírito xoxo, miúdo, apequenado não é exuberante. Quando você é exuberante? Já parou para pensar? Quando que você se vê exuberante? Quando que você vê a sua vontade, a sua potência, o seu desejo, o seu espírito vibrando? Quando você sentir isso, eu diria, comece a dirigir o seu espírito para esse tipo de para onde você direciona o seu espírito. E aí, espírito do Nietzsche mesmo, espírito da filosofia. Quando você começar a entender, vou dar o meu exemplo. Nossa, fiz teatro, fiz curso de locução, estudei comunicação. Assim, não foi do nada que eu vi, nossa, uma pessoa que eu pratiquei muita comunicação, vivi a comunicação de uma certa forma. Eu entendi que o meu espírito era exuberante quando eu estava me comunicando. E me comunicando fosse no grupo da célula da igreja que eu fazia parte quando eu tinha 18 anos, fosse no oradora de sala, fosse fazendo uma manifestação porque a tia da cantina aumentou o preço da Coca-Cola e eu fui fazer um piquete lá, fosse, enfim, fazendo depois na sala de aula, depois nos reality shows, depois em um monte de dinâmica que eu falava, nossa, quando eu me comunico, meu espírito vibra e eu sou exuberante. Então eu falei, agora eu vou começar a fazer um trabalho dirigido do espírito e vou cultivar isso. Então, eu deixaria essa provocação. Quando você é exuberante, quando você jorra, quando você transborda, e você sente isso, Arnaldo, não é uma coisa que você está falando e você vai falar assim, ah, peraí que eu vou anotar, eu vou anotar. Você sente com o teu, sei lá, com a tua barriga, você sente com o teu pé, você sente. É bioenergética, é potência pura. Você vibra com isso. Não tem como explicar. Você vai saber. Então, é isso que eu diria. Não sei se... Não, é super isso. E aí, para corroborar um pouco essa sua explanação, tem uma pergunta que eu faço também que é muito simples. Qual foi a última vez que você se sentiu arrepiado ou arrepiada fazendo alguma coisa? Qual foi a última vez que você se sentiu completamente presente, entregue no momento fazendo alguma coisa? É isso que a Maite falou. Quando você estiver exercendo algo ali que realmente para você é espiritual, que é supremo, você vai sentir isso na pele. Então, qual foi a última vez que você sentiu? De repente, como é que você pode fazer um pouco mais disso? Vai ser maravilhoso. Mas meu Deus, tem mais 500 perguntas aqui. Vamos marcar outro live depois, então, para poder fazer tudo.
Bora! Essa live é infinita, que maravilhoso, tá? Eu queria, antes de abrir para você dar o seu recado final, obviamente te agradecer. Acho que rolou uma conexão muito bonita lá no Resumo Cast, na nossa primeira live. Acho que as pessoas, os comentários das pessoas corroborou isso e aqui hoje não foi diferente. Então, obrigado não só por aceitar o meu convite, mas também obrigado pela sua obra, pela sua arte, pela sua comunicação. Para mim, sempre um privilégio. 50 minutos, 55 que passaram em um segundo. Fiquei muito presente, mais uma vez aprendi demais. Então, obrigado, obrigado, obrigado. Queria que você tomasse esses 3 minutos finais por aí para dar um recado final. Pode ser um pedido, pode ser uma motivação, pode ser um desafio, uma reflexão. E, obviamente, depois fecha um pouquinho com como que as pessoas podem te encontrar, como é que elas podem saber mais do seu trabalho. E a gente marca depois mais lives para poder fazer as perguntas todas, que eu acho que nunca vão acabar. Mas tá tudo certo. Obrigado. Obrigada pelo convite, pelo espaço, pela troca, pela presença. Foi muito gostoso estar aqui com você, estar aqui com vocês. A gente conseguiu aqui, não no mesmo espaço, mas no mesmo tempo, se conectar para muito além de uma live, né? Eu acho que o que a gente fez aqui hoje foi dois espíritos vibrando e vários outros espíritos vibrando com a gente. E isso é muito forte. Então, se eu pudesse deixar um recado final, já que a gente está falando desse papo menos, vamos assim dizer, do campo do utilitário e mais do campo do sentir e do pensar, vou deixar uma reflexão para as pessoas que estão aqui com a gente, enfim. Vocês estão potentes? Vocês se sentem potentes no trabalho de vocês, nas relações de vocês? Ou vocês se sentem miúdos, xoxos, apequenados, se encolhendo para caber? Né? No meu livro, inclusive, eu falo num dos capítulos para a gente não se encolher para caber num lugar que não é do nosso tamanho. E isso tem tudo a ver com propósito. Porque quando você está jorrando o seu propósito exuberantemente, você não precisa se apequenar e se encolher para caber em lugar nenhum. Então, para arrematar a persuasão com o propósito, fiquem com essa. E não tem resposta certa, e não tem resposta errada, e não tem resposta pronta. Mas é importante sempre, de vez em quando, a gente se lembrar. Será que as minhas costas estão doendo porque eu tô me encolhendo? Da onde que vem esse incômodo, né? E, enfim, era o que eu tinha para compartilhar com vocês aqui, gente. Eu não consigo pensar em melhor maneira de encerrar isso aqui. Maitê, mais uma vez, obrigado. A todos, por favor, conheçam o trabalho da Maitê, quem não conhecia ainda. É claro que essa live vai ficar gravada para todos sempre. Maitê, até a próxima, né? Porque ficou um monte de pergunta aqui. Depois a gente combina mais uma vez. Um grande beijo. Cuida aí de LA. A gente se fala muito, 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 muito em breve, tá bom? Um beijo para você. Beijo em todos. Obrigado, gente, pela audiência mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau.